Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela e eu vim hoje aqui para resolver com vocês a questão 17 do PAV 2019 da etapa 2, certo? A questão 17, eu só coloquei aqui para vocês o desenho, as informações e já organizei no passo a passo. Ela tem um texto bem comprido e ela diz que as obras de duplicação da BR-116 no entorno do município de Pelotas passaram por várias etapas. Em uma dessas etapas, surgiu a necessidade de construir uma nova ponte que serve para o trânsito dos veículos no sentido Pelotas-Porto Alegre. Com isso, os engenheiros precisam descobrir a largura do arroio sobre o qual essa ponte será construída, para então fazer os cálculos de materiais necessários. Para isso, marcaram nas margens em que estavam um ponto A e um ponto B, e efetuaram as medições dos ângulos BAC e CBA, além de medir a distância AB. Das respectivas medições encontraram CBA igual a 57 graus, BAC igual a 95 graus e AB igual a 30 metros, conforme podemos observar na figura abaixo. Então a figura ela é representada por este triângulo, certo? Onde ele identifica para vocês o A, o B e o C, nada mais. Mas ele fala em ângulo BAC, CBA, então é muito importante que vocês saibam identificar o que é o ângulo BAC ou o ângulo CBA. Além disso, ele pede para considerar, se necessário, estas aproximações aqui. Então, no PAV, no Enem, vocês são obrigados a saber a tabela do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus, desses três. Além disso, das extremidades, tá? Que é o 0, 90, 180, 360. Mas outros ângulos, como 28 graus, 57 graus, 95 graus, vocês não são obrigados a saber. E sempre que aparecer um exercício, né, falando nisso, ele vai trazer uma tabelinha com as informações. Sendo assim, o comprimento total da ponte a ser construída e que ligará os pontos A e C representados na figura é D, ou seja, ele quer saber o comprimento da ponte aqui, ó, entre o A e o C. Então a primeira coisa, vamos identificar o que são esses CBA. Então, quando vocês tiverem três letras, a letra do meio que tem o colchete, quer dizer que aqui é que vai o ângulo. Então, quando ele disser CBA, ele está falando do C até o B e até o A. Ou seja, o ângulo que vem aqui é este ângulo aqui, tá? Mas, para não se confundir, basta vocês olharem. Se o colchete está no B, então é o ângulo no B. E aí nós já podemos colocar 57 graus. Depois ele fala do ângulo BAC. Então, no A está o colchete, aqui é 95 graus. Além disso, ele informa AB igual a 30 metros, com esse traço em cima. Quando nós tivermos duas letras com o traço, ele está falando que é a distância do ponto A até o ponto B. Então, do A até o B, 30 metros. E ele fala na questão, sendo assim o comprimento total da ponte a ser construída que ligará os pontos A e C é, ou seja, ele quer saber a distância do A até o C. Ele quer saber o AC. É isto daqui que ele quer saber. Quando em matemática nós não sabemos, queremos descobrir alguma coisa, o que nós colocamos no? A letra X, tá? Triângulo, logo vem na cabeça Pitágoras, seno, cosseno, tangente, essas coisas. Porém, vocês devem lembrar que o seno, cosseno e a tangente daquele, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa ou Pitágoras só funcionam para triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo quadradinho com um ângulo reto de 90 graus. No caso aqui, nós não temos. Nós temos 57, 95 e nós não temos o terceiro, mas nós podemos descobrir de que maneira? Lembrando que a soma dos três ângulos, certo? Tem que dar 180 graus. Então, nós podemos descobrir, ok? Então, o que nós temos? Que não vai ser aquilo lá do... Não vai ser triângulo retângulo. Quando não pode ser triângulo, quando não é triângulo retângulo, quando é outro triângulo, nós dizemos, né, que é um triângulo qualquer. E para triângulo qualquer, nós temos duas fórmulas.
Então, quando não se encaixar as fórmulas do triângulo retângulo, nós devemos usar as fórmulas de triângulos quaisquer, que é a fórmula, né, da lei dos senos e da lei dos cossenos. A fórmula da lei dos senos diz o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Senhor, o que é isso? O início até parece um Pitágoras. O ABC, BC minúsculo, seriam os lados. E esse A maiúsculo é um ângulo. Quando que nós usamos a fórmula da lei dos senos? Do cosseno, perdão, a lei do cosseno. Quando vocês têm 3 lados e um ângulo. No caso aqui, nós não temos 3 lados, nós temos apenas 2, porque um a gente tem e o segundo a gente quer descobrir. E nós temos 2 ângulos, então não vai ser a fórmula da lei dos cossenos. Aí nós temos a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Que o lado A fica sobre o seno do ângulo A é igual, é proporcional ao lado B sobre o seno do ângulo B. Ou seja, a lei dos senos, ela diz que vocês precisam de 2 lados, lembrando que a medida do lado é sempre minúsculo, A e B, e 2 ângulos, onde os ângulos são representados por letra maiúscula. Então, a lei dos senos precisa de 2 lados e 2 ângulos, exatamente o que nós temos. 2 lados, sendo que um eu quero descobrir, e 2 ângulos. Porque das 4 informações, a ideia é tu ter 3 e descobrir a 4ª, tá? Então, até aí ok. Só que como é que funciona? A ideia é, se eu vou pegar o lado A, eu tenho que usar o ângulo A, que é o quê? É o ângulo oposto. Então, uma coisa que vocês devem saber é isso daqui, ó. Vou até fazer um pouquinho, fazer aquele ali, ó. Quando aqui tu tem o A, aqui o B e aqui o C, a ideia é, se este é o ângulo A, o lado A é o lado oposto, tá? Então, vocês devem colocar o lado sobre o seno do ângulo oposto. Se aqui é o ângulo B, o lado B vai ser o lado oposto. E se aqui é o ângulo C, aqui vai ser o lado C, que é o ângulo oposto. Certo? Então, quando nós queremos entender esta fórmula, o que vocês têm que entender? Que esse A aqui, ele é o lado, e aqui embaixo deve ficar o seno do ângulo oposto. Aqui é o B, que deve ficar sobre o seno do ângulo oposto. Então, sempre que vocês quiserem e precisarem usar a fórmula da lei dos senos, nós devemos lembrar sempre que é a medida de um lado sobre o seno do ângulo oposto. E aí nós vamos lá para o nosso desenho. Nós temos 2 lados, nós temos 2 ângulos, aparentemente está tudo ok. Vamos verificar. Eu preciso usar o X. O X, gente, ele é esse lado aqui, ó. Ele toca no A e no C. Então, o ângulo oposto a ele, ó, vai ser esse aqui, ó. O B. Tá? Apesar de ficar um pouco estranho, então, se o meu X ele é do lado A até o C, o ângulo oposto dele é esse daqui. Ok, eu vou ter um lado sobre o seno do ângulo 57. A outra medida que eu tenho é o 30. O 30 fica aqui, ó, entre o A e o B. Então, o oposto do meu 30 vai ser este ângulo aqui. Só que eu não tenho esse ângulo. Olha só, eu comentei com vocês que eu precisava de 2 lados e 2 ângulos. Eu também disse que a fórmula é tu pegar o lado sobre o seno do ângulo oposto, que está do outro lado. Então, se o meu X está entre o A e o C, o oposto, ó, é o B. Se o meu 30 está entre o A e o B, o oposto é o C, tá? Mas eu não tenho esse ângulo aqui. Como é que a gente faz? Lembra que eu falei que a soma dos 3 ângulos é 180 graus? Então, isso aqui da lei dos senos é muito comum de acontecer. Ele dá 2 lados, ele dá 2 ângulos, mas não é necessariamente o ângulo que eu preciso para fazer a conta. Então, o segredo aqui é vocês descobrirem quanto que mede esse terceiro ângulo. Então, primeiro, nós somamos aqueles 2 ângulos que nós temos, 57 mais 95,
certo? 7 mais 5 é 12, vai 1. 9 mais 1, 10, com 5, 15. 152 graus. Isso é a soma desses dois. Para descobrir o terceiro ângulo, o que que nós sabemos? Que a soma dos três ângulos é 180. Então, basta eu fazer 180 e subtrair os 152. Então, pede aqui, esse 8 vira 7, 10 menos 2 é 8, 7 menos 5 é 2 e 1 menos 1 é 0. Ou seja, o meu ângulo C, que era o que eu queria descobrir, mede 28 graus. E olhem só a tabela. O exercício deu 57,95. 57,95. Mas o próprio exercício já tinha dado para vocês o ângulo 28. Então, já era de se imaginar que se ele deu aquele 28 é porque provavelmente vocês teriam que usar o 28. E por que que ele deu todos os três? Para confundir vocês, para vocês ficarem na dúvida, para vocês acharem que poderiam usar qualquer um. Então, desenhando aqui, ó, o nosso triângulo, tá? Aqui é o A com ângulo 95. Aqui é o B com ângulo 57. Aqui é o C com ângulo 28. Aqui vale 30 e aqui é a distância que eu quero descobrir. Então, quem é que ficou posto ao lado AC? Oposto ao AC tem que ser o terceiro ali, a terceira letra, o B. Agora, eu quero descobrir o ângulo oposto ao 30, o ângulo ao lado AB. Ao lado AB, o oposto é o 28. E aí nós podemos aplicar a nossa fórmula. Lembrando, a fórmula é A, que é um lado, letra minúscula é a medida do lado, divididos pelo seno do ângulo A. Lembrando que é sempre o lado sobre o seno do ângulo oposto, igual a um lado B dividido sobre o seno do ângulo oposto. Então, quais são os lados que nós temos, né? Vou botar aqui. Os lados que eu tenho é o 30 e o x, então. Vou botar o x e vou botar o 30. E embaixo eu tenho que colocar o seno e o seno, mas cuidado para não botar errado. Então, o x vai ser sobre seno de 57. E o 30 vai ser sobre seno de 28. Se vocês olharem, na minha conta, não tenho 95 graus. Ó, eu não uso essa parte aqui. Mas então, por que forneceu novamente? Para enganar vocês. Além disso, a minha fórmula pede só seno. Por que ele deu o cosseno? Para te ficar na dúvida em qual fórmula usar. Então, aqui a gente substitui o x e aí já faz. Quanto que é seno de 57? Ó, seno de 57 e seno de 28. Lembrem que seno de 57 é a combinação da palavra seno com ângulo 57, é 0,84. E aí aqui ficará 30 sobre o seno de 28. Seno de 28 é 0,47. Igualdade de frações, o que nós podemos fazer? Multiplicamos em x. Então, 0,47 vezes x igual a 0,84 vezes 30. Preciso fazer esta multiplicação aqui. Como que eu vou fazer esta multiplicação? No meu rascunho. Então, 0,84 vezes 30. Como é que nós multiplicamos o número decimal? Multiplicamos como se não tivesse vírgula. Normal. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, com 1, 25, vai 2. 3 vezes 0, 0, com aquele 2, 2. Somamos 2.520. E a vírgula? Depois que a gente multiplica como, sem se preocupar com a vírgula, só no final é que a gente vai pensar na vírgula. Só vocês contarem quantas casas tem após a vírgula, ou seja, quantos números tem depois. Então, aqui eu tenho 2 números após a vírgula. Tem a vírgula e 2 números. Aqui nem tem vírgula, então 2 números após a vírgula. Ou seja, essa minha multiplicação aqui é 25 inteiros e 20 centésimos, 25,20. Agora eu tenho que pegar esse x,
né, 25,20 divididos por, se o 0,47 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vou ter que dividir o número decimal? Sim, isso é comum de ser cobrado em PAV e em Enem, tá? Saber fazer a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão de número decimal é bem comum. Potência e raiz não costumava cair tanto e já está sendo cobrado. Então eu vou pegar o meu 25,20 e eu vou dividir pelo meu 0,47. Como que nós dividimos número com vírgula? Então, multiplicar número decimal, multiplica como se não tivesse vírgula e pensa no final. Dividir número com vírgula é diferente, a gente tem que pensar no início. A ideia é, eu tenho que igualar as casas após a vírgula, ou seja, se esse número tem uma vírgula e dois números após a vírgula, esse também tem que ter. Caso não tenha, a gente tem que colocar zeros para igualar. Mas aqui nós tivemos a sorte deles estarem com a mesma quantidade de casas. Então aqui, vírgula, 2 números. Vírgula, 2 números. Quando nós tivermos a mesma quantidade de casas após a vírgula, ó, vírgula, 2, basta vocês dispensarem a vírgula e realizarem a divisão 2.520 por 47, como se não tivesse vírgula. E aí vocês podem fazer essa divisão tranquilamente. Nesse caso aqui, não basta eu pegar o 25, né? Eu tenho que pegar o 252. E aí eu devo pensar qual é o número que, se eu multiplicar aqui, eu vou conseguir que dê, né, aproximadamente, fosse 50, tá? Então vamos arredondar. Se fosse 50, 5 vezes 50 dava 250. Então, pode ser 5. 5 vezes 7 é 35, vai 3. 5 vezes 4, 20, 21, 22, 23. Subtraio aqui. Vou ter que pedir emprestado aqui, vai ficar 4. 12 menos 5 é 7. 4 menos 3 é 1, certo? Então ficou 17. Faço o que agora? Baixo o meu 0. E agora, 170 por 47. Eu tento 4, tento 3, porque 4 vezes 5 é 20. Se fosse 3 vezes 4, né, seria 12. Vou tentar o 3. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 4, 12. 13, 14. Faço a minha subtração. Aqui nós pedimos emprestado, o 7 ficará 6. 10 menos 1 é 9. 6 menos 4 é 2. 1 menos 1, 0. Baixaria números, mas não tenho mais números para baixar. Como não tem mais números para baixar, agora a gente tem que criar um zero. Mas lembra que para acrescentar um zero eu preciso colocar uma vírgula. Então sempre que eu estiver fazendo uma divisão e eu preciso continuar dividindo, eu posso fazer o quê? Acrescentar um zero, mas para acrescentar esse zero eu preciso colocar uma vírgula. E aí vocês já podem estar analisando as alternativas. Quando vocês analisarem as alternativas, a letra A diz 53,6. A letra B diz 35,7, 18,75, menos 4,9, 25,2. Então, tudo me remete a ser a letra A. Como aqui já diz 53,6, vou botar o 6 para testar. 6 vezes 7 vai dar 42, vai 4. 6 vezes 4, 24, com aqueles 4, 28. Subtraio, pegue, né, emprestado aqui, 10 menos 2, 8, aqui fica 0 e 0. E aí poderia continuar dividindo, mas como ele pede, né, aproximadamente, não fala nada que vai ser uma divisão exata, nós temos o quê? Que o meu x aqui é aproximadamente 53,6, o quê? Como foi dado para vocês que o AB é 30 metros, nós estamos falando uma escala em metros. Então, 53,6 metros. E aqui está o nosso x, que era o que nós queríamos descobrir, a distância entre o A e o C. Logo, nós temos a alternativa A, certo? Então, essa questão aqui, ela não é considerada de nível difícil, tá? Essa questão de 2019, de número 17, ela pode ser considerada uma questão de nível fácil, médio, acho que não, seria um fácil, só que o que muitas vezes o aluno se atrapalha? Porque ele não está acostumado a usar as fórmulas de triângulos quaisquer.
E nos últimos anos tem acontecido muito de cair triângulos. Chega a cair, se no segundo ano, né, na etapa 2 são 7 questões, já tem acontecido de cair 3, 4 questões de triângulo. Então cuidado com isso, tem sido bem importante, né? Então o segredo dessa questão é saber identificar o que é esses símbolos aqui, que quando tem esse colchete é o ângulo, e que se está no B, então vai ser o ângulo no B. Depois, lembrar que não é só triângulo retângulo, que existem os triângulos quaisquer, e que nos triângulos quaisquer nós temos duas fórmulas, lei dos cossenos e a dos senos. Se apropriem dessas fórmulas. Lembrem que letras minúsculas é a medida do lado e a letra maiúscula é outra representação do ângulo. Em vez de usar 3 letras, usa só uma. Na lei dos cossenos eu preciso ter as 3 medidas, onde tu tem às vezes 2 e a terceira é x, mas a gente considera como ter, e um ângulo. Já na lei dos senos vocês têm que ter 2 lados e 2 ângulos, tá? Quando forem usar, tem 2 lados, tem 2 ângulos, é a lei dos senos. Lembrem que a fórmula é um lado sobre o seu ângulo oposto, né? Então, lembrem disso. Nesse caso aqui eu tinha 2 lados e 2 ângulos, mas não era o ângulo oposto, né? Esse 95 aqui estava solto. Como que eu faço? Então, identifiquei que tem 2 lados, 2 ângulos, que é a lei dos senos. Mas identifico os opostos. Não era o ângulo que eu queria, é muito fácil descobrir o terceiro ângulo. Então, lembrem que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, é 180. Soma os que tu tem e aí vê quanto falta para chegar a 180. Facinho vocês descobrem quanto mede o terceiro ângulo. E aí, novamente, reforcem, destaquem o que é o lado oposto. Então, o X tem ângulo oposto 57 e o 30 tem ângulo oposto 28. Monta a fórmula. Lado sobre o seno do oposto, lado sobre o seno do oposto. E aí é só partir para o cálculo. Multiplicação, divisão, de número decimal. E como essa tabela, que vocês não têm que saber de cor, é informada, ela vem sempre com um número com vírgula, é muito comum, então não adianta. Vocês não podem fugir das operações com decimais. Pratiquem esse ano bastante sem a calculadora. Quando precisar da calculadora, tenta sem e depois tu só usa a calculadora para conferir se teus cálculos estão certos. No início tu vai demorar a fazer sem calculadora, depois tu pega a prática e aí tu começa a fazer bem rapidinho. Então a questão de número 17 era isso. Espero que tenham entendido, ok? Tchau!